Olá! Bem, nossa conversa hoje vai fundo num tema que, olha, não dá mais pra gente adiar. A urgência de encarar a crise climática. E vamos fazer isso olhando bastante para as fontes que a gente analisou, focando na Amazônia, que é um ponto, assim, estratégico mesmo, né? E também naquela ideia de justiça climática que acaba sendo o horizonte ético de estudo. É interessante ver como essa crise climática, ela foi muito além do debate só técnico, né? Virou uma questão, existencial mesmo. Ameaça a Amazônia, o Brasil e, na verdade, o planeta todo. Lembra daquela pergunta do Schrödinger lá atrás sobre o que é a vida? Como a vida mantém uma ordem, né, improvável? Pois é, hoje essa ideia ganha uma urgência, dramática diante da desordem que a gente está causando. E as fontes que a gente leu mostram uma tensão, muito clara. De um lado tem a ciência, os povos indígenas, movimentos sociais, todo mundo alertando cada vez mais alto. Do outro lado, a gente vê governos, empresas, que ficam naquela, às vezes parece compromisso sério, outras vezes é mais uma maquiagem verde, o tal do greenwashing, aquela coisa de parecer sustentável sem ser de verdade. O ponto o desafio é de todo mundo, e o tempo tá acabando. Bem rápido. Então o que a gente quer aqui é explorar bem essas informações, Tentar entender o tamanho real do problema, o papel da Amazônia, que não dá para substituir, e o que esses dados todos realmente querem dizer. Vamos começar a abrir esse pacote. Para a gente ter uma noção do que está em jogo, acho que vale a pena pensar de novo na Terra como esse sistema especial. As fontes lembram disso. Nosso planeta é raro, organizado de um jeito que é quase exceção no universo. Pensa só, a atmosfera estável, temperatura boa, os ciclos da água, é quase aquela imagem do Schrödinger, Da casca de nós de baixa entropia, um cantinho de ordem no meio do caos. Só que essa ordem é delicada, bem frágil. Exatamente. E é aí, nessa fragilidade, que o impacto humano entra com força total. Por mais inteligentes e tecnológicos que a gente seja, nossas atividades acabaram criando riscos enormes, sistêmicos, para nossa própria casa. O nível de transformação ambiental que a gente está causando, principalmente nos últimos séculos, é sem precedentes na história da Terra. De certa forma, a gente está minando as bases que permitiram nossa civilização florescer. O Schrödinger queria entender a ordem na vida. As fontes sugerem que a gente, principalmente na Amazônia, está aumentando a desordem, a entropia, empurrando esse sistema frágil para o caos. E essa desestabilização fica muito clara quando a gente olha para o Brasil e, claro, para a Amazônia. As fontes concordam nisso. O país tem a maior biodiversidade do mundo, a maior parte da floresta, mas a Amazônia é mais que um monte de espécie, Muito mais. Ela funciona como um regulador do clima para a América do Sul inteira e com efeitos no mundo todo. É tipo um termostato gigante para o planeta. Um termostato. Gostei da imagem. Pois é. E o que é fascinante e bem preocupante é justamente essa função reguladora e o risco que ela corre agora. Os cientistas falam cada vez mais do tal ponto de não retorno, o tipping point. Esse conceito é um limite crítico, A partir dali, a floresta pode perder a capacidade de se recuperar sozinha, de absorver gás carbônico. Pior, ela pode começar a emitir mais carbono do que absorve. Aí ela vira parte do problema, não da solução. Nossa, isso é assustador. As fontes falam alguma coisa sobre quão perto a gente está disso ou ainda tem muita incerteza? Olha, existe um debate ainda sobre onde fica exatamente esse ponto. Mas o consenso é que a gente está perigosamente perto, especialmente em algumas áreas do sul e do leste da Amazônia. A Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, a IPEBS, que é tipo o IPCC, mas para biodiversidade, já deu alertas bem sérios. Eles falam que o desmatamento junto com a mudança climática pode levar a uma savanização de partes enormes da floresta. Savanização. A floresta virando tipo um cerrado? Exato. E as consequências vão muito além de perder árvore e bicho. A IPEBS alerta para o risco de quebrar o ciclo de chuvas que depende da floresta. Isso afeta o agronegócio e a água que chega nas cidades grandes aqui no Cone Sul, incluindo São Paulo, Rio. A gente já viu um pouco disso nas crises de água, Exatamente. Não é um cenário hipotético, distante.
Já está acontecendo. E quando a gente olha os dados de desmatamento que as fontes trazem, nossa, o cenário fica mais sombrio ainda. Estudos que eles citam, tipo do IPAN, do MapBiomas, aquele projeto que mapeia tudo por satélite, né? Indicam perdas enormes. Falam em algo perto de 20% da floresta original. Já foi. Algumas fontes não 17%, outras 12%, dependendo do período, mas a tendência de longo prazo é clara: destruição. Mas aqui é que a coisa fica realmente impressionante. Segundo o MapBiomas, mais de 90% do desmatamento recente na Amazônia tem um motivo principal. Um só: abrir pasto para gado, 90% para pastagem. Esse número é, de fato, chocante. E ele diz muito. Se a gente conecta isso com o quadro geral, vê que a pressão maior não vem de várias atividades pequenas, mas de um vetor muito específico e poderoso, que é a expansão da agropecuária, né? E muitas vezes junto com coisa legal. As fontes falam de grilagem de terra, pegar a terra pública na marra com documento falso, e também garimpo ilegal, que invade terra indígena, unidade de conservação, um rastro de destruição. Então, esse foco quase total na pecuária como motor do desmatamento recente, isso ajuda ou atrapalha a achar a solução? É complicado, tem dois lados, né? Por um lado, ter um culpado principal poderia teoricamente facilitar criar política pública, acordo com o setor, mais direto ao ponto. Por outro lado, a gente está falando de um setor econômico muito forte, com muita influência política. Isso torna difícil implementar controle de verdade. E essa pressão toda acelera a caminhada para o ponto de não retorno. Não é só perder árvore, é perder a capacidade da floresta de regular o clima, de mandar chuva para outros lugares com os rios voadores, de ter biodiversidade. É um risco não só para o ambiente, mas para a própria economia do agronegócio em outras partes do país a médio e longo prazo. É um paradoxo perigoso, né? É um paradoxo mesmo, e essa questão da influência política, da dificuldade de controlar, leva a outro ponto que as fontes destacam: as preocupações com as próprias políticas ambientais. Jornais como The Guardian, Associated Press, falaram sobre flexibilizar regras de proteção, até questionar mecanismos importantes como a moratória da soja na Amazônia, aquele acordo que ajudou a diminuir o desmatamento por soja antes, né? Quando você enfraquece a fiscalização ou dá a entender que as regras podem ficar mais frouxas, isso acaba incentivando quem faz coisa errada. E é um passo atrás nos compromissos que o Brasil fez lá fora, tipo no Acordo de Paris. Exatamente. Essa sensação de que não vai dar nada ou que não tem vontade política de aplicar a lei mina os esforços de conservação. E aí soma outra preocupação que aparece nas fontes: as emissões de gases de efeito estufa, especialmente o metano. Uma reportagem da Reuters, por exemplo, mostrou um aumento de 6% nas emissões de metano no Brasil entre 2020 e 2023. Chegou a 21,1 milhões de toneladas. Metano, que é aquele gás que esquenta muito mais que o CO2 no começo, né? Isso, precisamente. Ele fica menos tempo no ar, mas o impacto dele no aquecimento nas primeiras décadas é bem mais potente. E a fonte desse aumento no Brasil é clara, segundo os dados. Uns 3/4 disso vem da agropecuária, principalmente do processo digestivo do gado. E aí entra de novo o contexto econômico que não dá para ignorar. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Isso cria uma ligação direta e bem complicada entre um pilar da nossa exportação e um dos maiores problemas de emissão de gases do país. Essa ligação entre economia, desmatamento para pasto e emissão de metano parece um nó bem difícil de desatar. As fontes dão alguma pista de como lidar com isso? Elas não detalham assim um plano, mas apontam para a necessidade de olhar para tudo junto. Não é só tecnologia para diminuir a emissão por boi, sabe? É também repensar como a gente usa a terra, produzir mais onde já está aberto, combater o desmatamento ilegal com muito mais força e um ponto crucial: garantir a rastreabilidade. O comprador, o investidor, precisam saber se o produto veio ou não de área desmatada ilegalmente. A pressão do mercado lá fora, dos investidores, pode ajudar a mudar as coisas, mas se isso vai funcionar mesmo, ainda é uma pergunta. Fica claro, então, que a complexidade disso tudo vai bem além de ajuste técnico ou meta no papel. O que está nas fontes é um chamado para uma mudança, mais profunda mesmo,
quase um jeito novo de ver nossa relação com o ambiente, com a ideia de desenvolvimento, com o futuro. Diante da chance real de um colapso em lugares vitais como a Amazônia, as fontes sugerem que a ciência, a imprensa, não podem mais ficar neutras, sabe? Tem um dever ali de mostrar os fatos claros, o tamanho do risco e, sim, de mobilizar a sociedade para agir. Então, no fundo, o que tudo isso significa? Significa basicamente que aquela urgência que as fontes falam desde o começo, ela é real, totalmente real. O tempo para medida paliativa, para discurso bonito sem ação concreta, a tal maquiagem verde, acabou. Simplesmente acabou. O desafio é coletivo, como você falou lá no início, e exige mudança estrutural. Precisa de compromisso de verdade com proteger a biodiversidade, com reduzir muito o desmatamento e as emissões, e com mudar para um modelo de desenvolvimento que respeite os limites do planeta. E essa necessidade de mudança estrutural leva a gente, sem dúvida, para a questão da justiça climática. Justiça climática. Como que isso se conecta tão direto com esses dados da Amazônia e do metano? Conecta de várias formas. Primeiro, os impactos da crise do clima e do desmatamento não são iguais para todo mundo. Comunidade indígena, ribeirinho, pequeno agricultor na Amazônia, geralmente são os primeiros a sofrer e sofrem mais com a destruição. E eles quase não contribuíram para o problema, né? Eles perdem o sustento, a comida, a cultura. Segundo, a responsabilidade histórica pelas emissões também é desigual, tanto no mundo quanto aqui dentro do Brasil. E terceiro, as soluções precisam pensar nisso. Não dá para exigir o mesmo esforço de todo mundo. As políticas para diminuir o problema e para a gente se adaptar têm que garantir que os custos e os benefícios sejam divididos de forma justa, protegendo quem está mais vulnerável e dando alternativa econômica sustentável para quem hoje depende de atividade predatória porque não tem outra opção. A luta pela Amazônia é também uma luta por justiça social e climática. Faz todo sentido. Entendido. É mais uma camada de complexidade, mas é essencial, né? Fazendo um resumo rápido do que a gente viu hoje com base nas fontes, a gente partiu da crise climática como algo existencial, focou na Amazônia como esse ecossistema crítico, chegando perto de um ponto sem volta, vimos dados alarmantes de desmatamento, puxado principalmente pela pecuária, e do aumento das emissões de metano ligado a isso também. E vimos essa tensão constante, os alertas urgentes da ciência, da sociedade e a resposta muitas vezes lenta demais dos governos e das empresas, além da preocupação com o retrocesso nas políticas de proteção. Exato. E talvez, para deixar uma última provocação aqui para a gente pensar, algo que as fontes mencionam meio de passagem, mas que a gente não aprofundou. É curioso notar um contraste que aparece nas entrelinhas. De um lado, a gente tem toda essa informação preocupante. Desmatamento recorde, avanço do agro sobre a floresta, emissão de metano subindo. Do outro lado, a gente acha notícias como uma que a Reuters citou, de iniciativas financeiras enormes, tipo uma parceria bilionária entre a IFC, que é do Banco Mundial, e o Banco BTG Pactual. O objetivo declarado: investir em projetos de sustentabilidade na América Latina. É um contraste interessante mesmo. Bilhões para sustentabilidade, enquanto a destruição acelera em alguns setores-chave. Pois é. Como é que essas duas realidades, a pressão econômica que leva à destruição ambiental em setores importantes e, ao mesmo tempo, esse dinheiro todo sendo mobilizado para a sustentabilidade, como elas convivem na mesma região, às vezes no mesmo país? O que essa contradição aparente diz para a gente sobre os desafios reais de mudar para uma economia que seja de fato sustentável? Será que esse dinheiro está chegando onde precisa para proteger a Amazônia, por exemplo? Ou a gente corre o risco de criar umas ilhas de sustentabilidade que recebem dinheiro enquanto a destruição continua firme em outros lugares? Fica a pergunta, né? Sobre a coerência e a força real desses movimentos diante do tamanho do desafio. Uma pergunta crucial, sem dúvida, para a gente continuar pensando. Com essa reflexão, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Olá, estamos de volta, continuando nossa conversa sobre a Amazônia. Antes do intervalo, a gente falava dessa urgência, né? Da sensação de que o tempo está acabando. Agora,
vamos tentar aprofundar um pouco mais, olhar os dados, as causas dessa crise que, como a gente viu, vai muito além da questão ambiental, né? Para começar, vamos tentar dimensionar o problema. Os números sempre chocam quando o assunto é a Amazônia. O que as fontes mais recentes estão dizendo sobre a escala da perda da floresta? Olha, os dados do MapBiomas, por exemplo, são um soco no estômago, realmente. A estimativa até agosto de 2023 era que a Amazônia já tinha perdido, assim, algo em torno de 17% da cobertura original. 17%. Nossa. É uma área gigantesca, quase inimaginável. E não é algo lento, sabe? Olhando para trás, até 2022, foram 12% de perda em 37 anos. O ritmo preocupa tanto quanto o total. Essa aceleração recente é que acende todos os alertas, né? Na comunidade científica, nos movimentos sociais. É difícil até visualizar o que isso significa numa floresta daquele tamanho. E o que está por trás dessa destruição? Qual é o motor principal disso tudo? As fontes indicam algo bem específico, né? Sim. E é um dado que, derruba alguns mitos, sabe? Segundo o mesmo MapBiomas, em análises mais recentes, de outubro de 2024, a conversão de floresta para pastagem é, disparado, a principal causa direta. Pastagem. A gente está falando de mais de 90% da área desmatada na Amazônia virando pasto para gado. É uma pressão, assim, enorme. Mais de 90% para pasto. Caramba. Isso conecta diretamente com outra informação que apareceu nas fontes sobre emissões de gases, né? A questão do metano. Exatamente. Não é só a floresta que se perde o carbono que ela guardava. A atividade que entra no lugar, a pecuária extensiva, é uma fonte imensa de metano. E o metano é um gás com um potencial de aquecimento global muito maior que o CO2, né? Pelo menos no curto prazo. Uma reportagem da Reuters que a gente analisou destaca justamente isso. O Brasil como o maior exportador de carne bovina do mundo e o impacto dessas emissões de metano associadas. Quer dizer, a dinâmica econômica da exportação de carne está ligada diretamente tanto ao desmatamento quanto à emissão desses gases superpotentes. É um ciclo vicioso, né? Com consequências globais. Um ciclo complexo e bem preocupante. E aqui entra um ponto interessante que as fontes também trouxeram. Como essa história toda é contada, a batalha das narrativas e o papel da mídia nisso tudo. Parece que tem um histórico aí, né? Tem um histórico longo e bem relevante. O jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, é citado nas fontes por ter uma trajetória de cobertura da Amazônia que vem, olha, lá dos anos 80. Anos 80, já? Sim. Iniciativas como a campanha Amazônia, a Última Fronteira, no antigo Jornal da Tarde, que era do mesmo grupo, ou séries na Rádio Eldorado sobre desmatamento, queimadas, já tentavam, furar a bolha e trazer o tema por debate público naquela época. Puxa, isso mostra que a preocupação não é de hoje, né? Embora a urgência pareça bem maior agora. E esse trabalho antigo, ele teve algum tipo de reconhecimento? Teve sim. E internacional. As fontes mencionam que já em 1988, a ONU e o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, reconheceram o trabalho da Rádio Eldorado. Isso é interessante porque mostra o peso que um jornalismo assim mais engajado pode ter, né? Não só informando, mas ajudando a pautar a agenda ambiental. E hoje, esse tipo de cobertura crítica continua sendo importante, imagino? Fundamental. O que é fascinante aqui, segundo as fontes, é perceber como esse papel se atualiza. O jornal, por exemplo, mantém uma linha editorial crítica em relação a fenômenos atuais como o negacionismo climático. Que tenta diminuir o problema. Isso. E também a grilagem de terras públicas, que é um vetor direto de desmatamento ilegal, e as tentativas de flexibilizar ou até desmontar o licenciamento ambiental, né? Que é uma das poucas ferramentas de controle que a gente tem. Quer dizer, não basta só noticiar o fato do desmatamento. Tem que investigar, expor as forças por trás e as tentativas de enfraquecer a proteção. É isso. Precisamente. E essa postura se reflete, por exemplo, no compromisso que já anunciaram de cobrir de perto a COP30, a Conferência do Clima da ONU, que vai ser em Belém em 2025. Em Belém, no coração da Amazônia. Exato.
Estar lá para cobrir um evento global sobre o futuro do planeta é simbólico e estratégico. Mostra como a mídia não é só espectadora, mas um ator importante na construção das narrativas e na pressão por soluções. Falando em atores e narrativas, um outro ângulo que surgiu com força nas fontes foi o do dinheiro. Investimentos bilionários sendo anunciados com foco em sustentabilidade na região. Como a gente encaixa isso na conversa? Esse é um ponto crucial e um pouco ambíguo, eu diria. Temos notícias, por exemplo, de uma parceria de peso. A Corporação Financeira Internacional, o IFC, que é o braço de investimentos do Banco Mundial. Ah, sim. Se juntando ao banco BTG Pactual. O plano divulgado é investir até $1 bilhão. $1 bilhão? Nossa! Sim, em projetos de bioeconomia na América Latina, com um olhar especial para o Brasil e para a Amazônia. À primeira vista parece uma ótima notícia, né? Uma tentativa de alinhar o capital com a preservação, talvez financiar alternativas econômicas para manter a floresta em pé. A promessa é essa. A bioeconomia, em tese, busca gerar valor a partir da biodiversidade de forma sustentável, né? Produtos da floresta, pesquisa, turismo ecológico, enfim. A ideia é mostrar que a floresta vale mais em pé do que derrubada. É uma tentativa de resposta do mercado à crise ambiental. Mas, sempre tem um mas, não é? As fontes levantam um alerta importante sobre esse tipo de anúncio. Qual é o risco? Sempre é bom ter um pé atrás, né? Ou pelo menos um olhar mais crítico. O alerta principal é contra o risco do greenwashing, ou a maquiagem verde institucional, como uma das fontes chama. Greenwashing, a gente ouve muito esse termo. Explica um pouco melhor o que seria essa maquiagem verde nesse contexto de grandes investimentos. Como funciona? Basicamente, é quando uma empresa ou uma instituição financeira promove uma imagem superpositiva de responsabilidade ambiental. Anuncia metas ambiciosas, investe em alguns projetos verdes, mas no fundo, não muda o essencial das suas operações ou de onde vem a maior parte do lucro, que pode continuar ligado a atividades que prejudicam o meio ambiente. É usar a sustentabilidade mais como um marketing do que como uma prática que transforma de verdade. Como saber se esse $1 bilhão vai mesmo fomentar uma economia que protege a floresta, que beneficia as comunidades locais? Ou se é só uma forma do setor financeiro limpar a própria imagem enquanto outras práticas continuam iguais? Exato. Isso levanta uma questão importante, que é a necessidade de transparência, de monitoramento independente, de critérios socioambientais bem rigorosos para esses investimentos. Sem isso, a gente corre o risco de aplaudir iniciativas que na prática mudam muito pouco, ou até mascaram a continuidade de problemas antigos. A análise crítica aqui é fundamental. E essa análise nos leva a outras vozes, outras perspectivas que também são muito presentes nas fontes que a gente viu. Além dos governos, da mídia, das finanças, quem mais está no centro dessa disputa pela Amazônia? As fontes são unânimes nisso. Destacam o papel central e muitas vezes invisibilizado dos verdadeiros guardiões da floresta, os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Ribeirinhos, quilombolas, extrativistas. Sim. E também os movimentos sociais organizados que lutam ao lado deles e por direitos mais amplos na região. Como quais, por exemplo? As fontes citam alguns nomes? Citam, sim. Mencionou organizações como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que tem tido uma voz muito forte, né? Nacional e internacionalmente. O Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, que lida com outro impacto severo na região. Hidrelétricas. Exato. E o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que também atua em áreas de conflito agrário e ambiental na Amazônia. São atores com décadas de resistência, sabe? Resistência contra o que exatamente? E o que eles propõem como alternativa? Eles resistem contra o avanço do que chamam de extrativismo predatório, a exploração sem freio de madeira, minérios, água, pelas hidrelétricas, como você disse, e a expansão da agropecuária sobre seus territórios. Mas não é só resistência, né? Eles propõem, e mais importante, eles vivem outras formas de se relacionar com a natureza, baseadas nos seus conhecimentos ancestrais, nas suas culturas. É aí que entra aquele conceito de epistemologias do sul que uma das fontes menciona.
O que isso significa na prática? Exatamente. Epistemologias do Sul é um jeito, assim, acadêmico de dizer que existem muitas formas de conhecimento válidas além da ciência ocidental moderna, que muitas vezes dominou o debate. São saberes que nascem das experiências das cosmovisões de povos do Sul global. Isso inclui os povos indígenas e as comunidades tradicionais da Amazônia, claro. E o que esses saberes oferecem de diferente para a gente pensar a crise atual? Poderia dar um exemplo? Claro. Muitas dessas visões de mundo, elas não separam natureza e sociedade, como a gente costuma fazer. A terra, os rios, as plantas, os animais, são vistos como sujeitos, sabe? Como parte de uma grande comunidade da qual os humanos também fazem parte. Isso leva a princípios como a reciprocidade. Você cuida da terra, a terra cuida de você. O respeito aos ciclos naturais, a valorização do coletivo e a busca pelo bem viver. Bem viver. Ou summa calçai, summa camanha, em línguas andinas. Essa ideia de bem viver não é sobre acumular riqueza material sem fim, mas sobre viver em harmonia, consigo mesmo, com a comunidade e com a natureza. É uma lógica completamente diferente da nossa, que é focada no crescimento infinito. Uma lógica radicalmente diferente e que parece cada vez mais necessária, né? Reconhecer esses outros saberes, então, não é só uma questão de justiça cultural, mas talvez uma chave para a nossa própria sobrevivência. Pode ser. Ignorar esses conhecimentos ou tratar como folclore é perder um acervo imenso de práticas e filosofias que podem nos ajudar a repensar nosso modelo de desenvolvimento, que claramente nos trouxe até esta crise. E isso nos conecta diretamente a outra questão fundamental levantada nas fontes, a da justiça climática. Justiça climática. Aquela ideia de que a crise não é só ambiental, mas profundamente social e desigual, certo? Exatamente. As fontes batem muito nessa tecla. Os efeitos mais devastadores das mudanças climáticas, secas, enchentes, insegurança alimentar, perda de território, atingem de forma muito mais dura justamente os grupos que menos contribuíram para causar o problema. Quem mais sofre não foi quem mais poluiu. Isso, historicamente, quem mais emitiu gases de efeito estufa foram os países industrializados, as elites econômicas, mas quem mais sofre são os povos indígenas, as populações negras, os camponeses, os moradores de periferias, tanto no Brasil quanto em outros países do sul global. Então, qualquer solução que não leve essa desigualdade em conta é, na verdade, injusta. É perpetuar a injustiça. Tratar a crise climática só como um problema técnico, sabe? De carbono, de tecnologia, sem olhar para as estruturas de poder, para o racismo ambiental, para a exploração histórica, é falhar em entender a raiz do problema. Justiça climática significa reconhecer essa dívida histórica e garantir que as soluções sejam construídas com e para os mais afetados, e que os custos da transição não recaiam de novo sobre eles. Impressionante como tudo está amarrado, né? A economia, a sociedade, a cultura, a história, a própria forma como a gente pensa e conhece o mundo, tudo isso desemboca na crise da Amazônia. Se a gente conectar isso ao quadro geral, as fontes nos provocam a ir ainda mais fundo. Elas questionam a própria lógica do sistema dominante. Um sistema que parece obcecado com certo tipo de crescimento, de progresso, mas que, no processo, aumenta brutalmente o que a física chama de entropia planetária. Entropia. Essa palavra surgiu no final, é um conceito da física, né? Mas aplicado aqui de uma forma bem impactante. Poderia tentar traduzir isso pra gente? De forma bem simples, tá? Entropia é uma medida da desordem, da dissipação de energia, da perda de qualidade de estrutura. Quando a gente aplica isso ao planeta, um sistema econômico que depende da extração massiva de recursos, da produção incessante de mercadorias e da geração de montanhas de lixo de poluição, ele está, na prática, acelerando a desorganização dos sistemas naturais que sustentam a vida. Aumenta a poluição, a perda de biodiversidade, o caos climático. Ou seja, aumenta a entropia do planeta. Então, essa busca incessante por esse progresso econômico, medido pelo PIB, por exemplo, estaria, na verdade, gerando mais desordem, mais degradação no sistema que nos permite viver?
É isso? Essa é a provocação que as fontes trazem. Questiona-se se um progresso que eleva a entropia planetária a níveis perigosos pode realmente ser chamado de progresso. E isso nos joga de volta a uma pergunta ainda mais fundamental, que uma das fontes resgata de um contexto científico do físico Schrödinger, na verdade, mas que ganha uma urgência existencial hoje. O que é a vida? O que é a vida? Uau! De uma análise sobre desmatamento a uma pergunta dessas é profundo. Sim, porque a crise ecológica nos força essa reflexão. Não é mais só uma pergunta científica sobre metabolismo, reprodução. Torna-se uma questão ética, política, quase espiritual. Que tipo de vida a gente quer valorizar e sustentar neste planeta? Quais são as condições ambientais, sociais, econômicas mínimas para que a vida, em toda a sua diversidade humana e não humana, possa não apenas sobreviver, mas florescer? É uma pergunta que desmonta muitas das nossas certezas, né? Sobre desenvolvimento, sobre riqueza, sobre o nosso lugar no mundo. Sem dúvida. E talvez, como sugerem as entrelinhas das fontes que a gente analisou, começar a responder a essa pergunta, ou mesmo só ter a coragem de fazê-la seriamente, exige repensar os fundamentos da nossa civilização. Nossos valores, nossas prioridades, nossa relação com a Terra e com todos os seres que a habitam. Pode ser que essa seja a tarefa mais difícil, mas também a mais essencial do nosso tempo. Chegamos ao fim desta análise intensa, né, que nos levou dos dados alarmantes do desmatamento na Amazônia até essas questões filosóficas tão profundas sobre o futuro da vida no planeta. É muita informação, muita coisa para refletir, mas encarar essa complexidade é o primeiro passo. De fato, a conversa de hoje deixou clara essa teia que conecta tudo: ambiente, economia, sociedade, cultura, conhecimento. O desmatamento não é um evento isolado. É um nó crítico numa rede muito maior de relações. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Diante dessa interconexão toda, o que significa realmente responsabilidade? Para cada um de nós, para as instituições, dentro dessa complexa rede global. Uma excelente pergunta para a gente levar. Esperamos que essa conversa tenha sido esclarecedora, que tenha provocado boas reflexões. Para quem quiser se aprofundar, os links para as fontes que serviram de base para esta análise e o acesso a outros artigos estão na descrição. E lembrem-se que o podcast vai ao ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Um abraço carinhoso e até a próxima!